A marca não importa, como eu falei. Estou dando uma dica aqui de instrumento simples, mas aí, independente de marca, fica uma dica de algo que vale muito a pena o investimento. Comprou o cavaquinho, tirou da loja, leva direto para um luthier. O que é um luthier? Luthier é um cara que é um profissional que está acostumado a ajustar, a consertar instrumentos musicais. E se esse luthier conhece cavaquinho, ele trabalha com cavaquinho, importante que ele tenha essa habilidade com este instrumento, o que eu peço pro luthier? Primeiro, deixar um instrumento macio. O que é deixar um instrumento macio? É fazer com que o instrumento, com que as cordas fiquem mais próximas, mais baixas. Então, quando a gente aproxima as cordas para deixá-las mais baixas, ele mexe aonde? Ele mexe aqui no rastilho. Então, mexendo no rastilho, baixando um pouquinho o rastilho, ele consegue deixar as cordas mais baixas. E por que tem que ser um luthier? Porque se você baixar o rastilho demais, você vai deixar o instrumento trastejando. Ou seja, ele vai ficar com um som metálico demais, porque ele começa, quando você toca uma nota, ele começa a conflitar com outros trastes mais da frente. E aí você não consegue mais. Aí você vai precisar levar no luthier para ajustar, para colocar um outro rastilho, porque aquele já não vai servir mais. Então a dica é, leva para um luthier para ele fazer com que as cordas fiquem mais baixas, para deixar o seu instrumento mais macio. O que isso vai provocar? Que você tenha menos dor nos seus dedos para tocar, para aprender. Então muita gente desiste porque sente muita dor. E para você aprender é importante, é lógico que você vai sentir dor em algum momento, porque os dedos até acostumar com o tom com a pressão das cordas para gerar o som adequado, a gente machuca um pouquinho. Mas baixar as cordas vai tornar isso menos difícil para você. Então, leve no luthier, faça isso, porque isso vai fazer com que o seu instrumento fique mais adequado para você aprender. Isso é uma das coisas que a gente pede para um luthier. A segunda coisa que eu peço para um luthier é para que ele feche as oitavas. O que seria fechar as oitavas? É fazer com que o instrumento não perca a afinação ao longo do braço. Quando eu chego na 12ª casa, eu tenho a mesma nota que a nota com a corda solta, só que uma oitava acima. Ou seja, aqui eu tenho um Ré solto e aqui eu tenho um Ré, só que uma oitava acima. Um Ré mais agudo do que o primeiro. Este Ré aqui é o mesmo que esse aqui. Então, o que significa fechar as oitavas? É fazer com que, ao longo do instrumento, as notas não percam a afinação. E isso pode acontecer com alguns instrumentos. Então, é conferir isso e baixar as cordas. Fechou? Beleza. Então, essas são dicas importantes para que você possa ter um instrumento adequado, para que você possa aprender a tocar o seu cavaquinho com mais facilidade, com mais simplicidade. Que tipo de corda? Qual é a corda que eu devo comprar para colocar no meu cavaquinho? Eu costumo indicar, para quem está aprendendo, uma corda tensão média. Porque nós temos corda tensão leve e tensão pesada. A corda tensão média, ela vai te oportunizar um instrumento, de novo, mais macio, mas sem perder a qualidade do som. Ou melhor, sem perder muito a qualidade do som. Porque, comparado com uma corda tensão pesada, ele perde um pouquinho de qualidade no som. Mas isso é quase que imperceptível. Então, recorra a uma tensão média. Tá? Se você sente muita dor ou algo que lhe incomoda sobremaneira demais, faz com tensão leve. Usa tensão leve. Não... O mais importante é você aprender a tocar o seu instrumento. Ah, mas o som não é tão preciso. Gente, a gente está falando de tocar para se divertir, tocar para um churrasco, tocar para os amigos. Então, as pessoas não vão perceber essa diferença. E para você, na hora de digitar, na hora de tocar o seu instrumento, vai fazer muita diferença. Então, a minha dica aqui é, fique entre tensão média e tensão leve. Sobre cordas de cavaquinho, é isso. Também vou trazer algumas indicações aqui de cordas, né? Eu gosto muito da marca São Gonçalo. Eu acho que a marca São Gonçalo consegue ter um nível, uma qualidade de encordoamento que dá uma sonoridade muito legal.
Palhetas. Bom, sobre palheta, eu sempre recomendo uma palheta que seja um pouco mais flexível. Eu tô com uma palheta aqui um pouquinho mais dura, um pouquinho mais firme. Ela tem menos flexibilidade. Olha aqui para você ver aqui, ó. Ela tem menos flexibilidade. O que que ela favorece uma palheta mais dura? Ela favorece mais para solo. A palheta mais dura dá uma qualidade no solo, um som mais limpo na nota que a gente está emitindo. Ao passo que a palheta mais flexível, ele começa a dar um sonzinho mais da palheta batendo na corda. Um ruído. É um ruído que fica no som quando a gente toca. Mas, de novo, ele é quase que imperceptível. Para quem não toca profissionalmente, essa pessoa nem percebe. Nem percebe. Em alguns casos, a gente não percebe mesmo. Mesmo quem toca profissionalmente, dependendo da qualidade da palhetada, dependendo da qualidade do músico, a gente nem percebe que ele está usando uma palheta mais flexível. Hoje aqui eu estou com uma palheta um pouco mais rígida, mas a palheta mais flexível é a palheta que vai te ajudar a aprender na sua batida. E quando a gente aprende, né, a batida, a palhetada, o ritmo, né, a gente está aprendendo. Então a gente aprende um pouquinho mais devagar. Pode ser que esse ruído apareça mais, mas isso não é nenhum motivo para que você desista da palheta mais flexível só porque dá esse pequeno ruído. Como eu falei, quase imperceptível, tá? Bom, então falamos de palheta. Eu também, de novo, vou trazer algumas indicações aqui. Caso você fique na dúvida, eu já vou trazer na descrição desse vídeo algumas indicações do kit cavaquinho, das cordas, do encordoamento e das palhetas também. E por fim, do afinador. Lembrando que se você comprar o kit cavaquinho, você já vai ter tudo isso. Você não precisa comprar as outras coisas. Ele já vem com todos esses itens. Mas se você já tem o cavaquinho, quer comprar só a corda, se você já tem as cordas, tem o cavaquinho, mas não tem o afinador, você pode comprar os itens de forma individual, tá bem? Então o afinador, gente, é um negócio baratíssimo hoje. Custa aí entre 20 e 30 reais um afinador mais barato. Tem afinadores mais caros, mas tem afinador baratinho para comprar e não vale a pena perder tempo sofrendo com isso, né? Tendo que pedir para alguém afinar para você. Na minha época tinha muito disso. A gente tinha que, quando o instrumento desafinava, tinha que recorrer a alguém às vezes para afinar, porque o ouvido não era bom, não conseguia afinar de ouvido e como eu falei, eu afinava ou com o telefone, né, com o som do telefone, ou com o diapasão, que era algo que alguns eram de assoprar, a gente assoprava, e tinha alguns que eram de metal, que se batia na mão e colocava na caixa do instrumento e ele produzia um som. E esse som você ouvia e aí o seu ouvido tinha que valer a nota que estava saindo no diapasão com o som aqui no instrumento. Então, não era algo tão simples de fazer. Enquanto que o afinador, você vai afinando a corda e ele vai te dando a nota que ele está chegando. Isso tudo veio para facilitar. Então, não vale a pena perder tempo com isso, tá?